Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes do programa A Boa Semente. Quem fala é o pastor Danilo Estélio. Vamos aqui prosseguindo com o nosso estudo da abençoada lição deste trimestre sobre o verdadeiro pentecostalismo. A nossa segunda lição tem como assunto a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. O texto áureo está em Atos capítulo 9, versículo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A verdade prática nos diz que a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. A leitura bíblica em classe está em João, capítulo 16, versículos 7 a 13. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá até vós. Mas se eu for, o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Até no versículo 13. Os hinos sugeridos da nossa harpa cristã são os de número 360, 447 e 470. O objetivo geral da nossa lição é ensinar que o Espírito Santo atua no plano da redenção. A redenção, ela é um processo, ela é um plano de Deus para com a humanidade. Os nossos objetivos específicos são desenvolver o ensino sobre o Espírito Santo como promessa nas Escrituras, destacar o Espírito Santo como consolador e ensinador e asseverar que o Espírito Santo tanto reprova quanto convence. Da nossa lição fala do Espírito Santo como uma promessa. Deus prometeu desde o início que ele haveria de redimir a humanidade que havia caído no pecado. E como isso aconteceria? Através do envolvimento de toda a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus anunciou diversas vezes, de diversas maneiras pelos profetas, a vinda do Salvador do mundo. De várias maneiras isso aparecia. Isso significava também a participação do Espírito Santo. Isso foi confirmado no Novo Testamento. A salvação e a plenitude do Espírito são anunciadas no Antigo Testamento para todas as pessoas. Deus anunciava que o seu Espírito seria derramado sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. Está em Joel capítulo 2. Deus prometeu através do profeta Isaías que ele também derramaria do seu Espírito Santo sobre aqueles que o buscassem. Na Antiga Aliança, o Espírito Santo atuava de uma forma mais limitada. Ele capacitava determinadas pessoas para obras específicas, como liderar ou profetizar. Essas habilidades, profecias, revelações, milagres, aptidões individuais, artísticas, habilidade para liderança militar e política, eram uma pequena amostra do que viria pela frente. Então, essa promessa da vinda do Espírito Santo, do Consolador, ela foi revelada de forma muito mais forte nas palavras de Jesus em João, no apóstolo João. Veja que até então o Espírito Santo ele não havia ainda sido manifestado de uma forma mais intensa, mais plena à humanidade. E Jesus deixa claro que ele precisava voltar ao Pai para que ele mandasse o Consolador, o Espírito Santo. A palavra Consolador, ela vem do grego paráclitos, que quer dizer muito mais do que apenas alguém que nos consola, alguém que oferece o ombro para a gente chorar, por exemplo. Paráclitos é um ajudador, é um auxiliador, é alguém que está junto de nós, é alguém que está nos defendendo, é como se fosse um tipo de advogado, inclusive. Essa palavra ela envolve muito mais do que um simples consolo. Veja, portanto, que Jesus estava prometendo algo muito grandioso, que até então não havia sido revelado totalmente à humanidade. Portanto, a função do Espírito Santo também envolvia ajudar, consolar e principalmente ensinar.
Jesus falou aos discípulos: eu tenho ainda muita coisa para ensinar a vocês, mas vocês ainda não estão prontos. Apesar de terem convivido com Jesus durante quase 3 anos, eles ainda não estavam prontos para receber todos os ensinos. Era muita coisa que ainda precisava ser conhecida. E quem iria trazer esses ensinos? O Espírito Santo. O segundo tópico fala sobre isso. O Espírito Santo consola e ensina. Como eu já disse antes, a figura do Consolador vem significando alguém que está ao lado de outro, próximo a outro. Alguém que foi convocado para ser o defensor, o advogado, o intercessor, o ajudador. Essa palavra aparece 5 vezes no Novo Testamento. E dessas, 4 vezes se refere ao Espírito Santo e outra vez se refere ao próprio Jesus. Vemos então que a utilização dessa palavra para se representar tanto a Jesus quanto a outra pessoa diferente de Jesus mostra que o Espírito Santo ele está no mesmo nível de Jesus. Ele não é, portanto, simplesmente uma força divina. Ele é uma pessoa, assim como Jesus é uma pessoa divina. Uma pessoa divina porque tem emoções, tem sentimentos, tem vontade própria, tem inteligência. Tudo isso é o Espírito Santo. Mas ele também surge como ensinador, como aquele que viria ensinar, como um mestre. Jesus era o mestre por excelência enquanto estava aqui na terra, mas muita coisa ainda ficou para ser ensinada. Isso veio através de quem? Do Espírito Santo. E nós vamos observar várias vezes isso no Novo Testamento após a subida de Jesus aos céus. Várias ações do Espírito Santo na vida dos apóstolos, dando-lhes sabedoria para dirigir a igreja e para ensinar a igreja coisas que Jesus não havia ensinado. Por exemplo, Atos capítulo 6, a instituição dos diáconos. Jesus havia falado sobre isso? Não. Então, quem deu essa capacitação, esse ensino para os apóstolos escolherem diáconos para cuidarem da repartição dos alimentos enquanto eles se dedicavam à oração e à pregação? Foi o Espírito Santo. Quando nós vamos para as cartas de Paulo, Pedro, Tiago, João, Judas, nós vemos ali vários ensinamentos que Jesus não falou, mas os apóstolos falaram, inspirados por quem? Inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, além de consolador e ensinador, ele também surge como ajudador. Ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, ele nos recorda, ele nos leva a nos lembrarmos daquilo que estudamos, da palavra de Deus, das nossas leituras bíblicas, da revista da escola dominical, de algum dos bons livros evangélicos. Uma palavra, uma pregação, um louvor, algo que vem nos reforçar, nos ajudar nesses dias tão difíceis em que passamos aqui nessa terra. Tudo isso quem faz é o Espírito Santo. E no terceiro tópico temos aqui dizendo que o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas todos precisam ser convencidos a querer se salvar. Veja bem, o mundo que vivemos, ele não acha que precisa ser salvo. O ser humano, pecador no seu estado natural, ele não acha que precisa de Deus, ele acha que Deus é que precisa dele. Ele não se vê como um pecador, ele não se vê como alguém que precisa se humilhar, se submeter a Cristo. O ser humano comum não tem esse sentimento. Então, quem é que vem fazer a mudança no intelecto, na vontade, no coração da pessoa? É o Espírito Santo. A primeira coisa que ele faz é convencer do pecado, persuadir. O Espírito Santo é quem faz a pessoa entender que ela é uma pecadora, ela precisa de Deus, ela precisa de perdão, ela precisa reconhecer os seus erros, suas falhas, pedir perdão para quem ela magoou. Quem faz isso é o Espírito Santo. A pessoa não consegue ter esse pensamento pelas suas próprias forças. Na sua cabeça, ela pode ter feito a pior coisa do mundo, mas ela vai encontrar uma desculpa. Não, eu fiz esse mal, mas com uma boa intenção.
Todo mundo vai ter esse pensamento. Então é o Espírito Santo quem vem dizendo: você fez algo muito mal, você fez uma coisa muito ruim. Essa tua desculpa, essa tua boa intenção, isso não vale. Você fez sim algo muito ruim, ofendeu alguém, ofendeu alguma pessoa, e você precisa pedir perdão a essa pessoa e pedir perdão a Deus. Porque você não ofendeu só uma pessoa, você ofendeu ao próprio Deus. Porque as pessoas são imagem e semelhança de Deus. E quem é que dá esse convencimento? É o Espírito Santo. Então uma pessoa não pode ser salva sem que o Espírito Santo a convença que ela precisa ser salva. É por isso que nós também podemos dizer com toda segurança que o Espírito Santo ele vai ficar na terra durante a grande tribulação. Ele não vai se ausentar. Porque durante a grande tribulação haverá pessoas se convertendo, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador e suportando grandes perseguições por causa da sua fé. Quem é que vai convencê-las do pecado para que elas sejam salvas? O Espírito Santo. Quem é que vai ajudá-las a suportar as tribulações aqui nessa terra? O Espírito Santo. Veja também que ele convence o mundo da justiça, mostrando que Deus é justo em castigar os pecadores. Porque o ser humano comum, normal, natural, ele acha que não precisa da justiça de Deus. Ele se vê como alguém justo, alguém perfeito, alguém que não fez nada de errado, ou se fez não é uma coisa que mereça o castigo divino. Quem vem convencendo a pessoa do contrário é o Espírito Santo. Veja, portanto, que essa é outra tarefa dele, importantíssima. E convence também o mundo do juízo. O que é o juízo? É o julgamento de Deus. É convencer as pessoas de que, se não se arrependerem, elas terão parte no castigo de Deus, que durará pela eternidade afora. Porque o ser humano mesmo, ele não vai acreditar nisso. Ele vai achar que Deus não vai castigar ninguém. Afinal, Deus é bonzinho, Deus é amor. Ele não vai castigar ninguém, ele vai dar um jeito de salvar todo mundo. É isso que o ser humano pensa no seu estado natural. É o Espírito Santo que vem convencendo a pessoa do contrário. Nada disso. Deus é bom, Deus é amor, mas Deus é justiça. E se você não se arrepender dos seus pecados, você sofrerá por toda a eternidade. Veja, portanto, que não são ideias que o ser humano consiga desenvolver pelo seu próprio intelecto, somente através da ação do Espírito Santo. Concluímos, então, que o sentido de consolador aplicado ao Espírito Santo é inerente à sua natureza e à sua obra. Além disso, o Espírito Santo atua na igreja. Quando estamos falando na igreja, corpo de Cristo, independente de placa de denominação. Ele atua para guiar o povo de Deus de forma coletiva, levar os crentes a buscarem mais a Deus, a evangelizarem, a discipularem. Quem move a igreja, quem direciona a igreja é o Espírito Santo, enviado por quem? Por Jesus. Esse, portanto, é um breve resumo da nossa lição e amanhã, com certeza, você vai aprender muito mais na sua Escola Bíblica Dominical. Visite também a nossa página na internet, palavravivaefiel.blogspot.com, onde você pode adquirir as revistas da Escola Bíblica Dominical. Pode baixar gratuitamente para o seu celular, tablet, computador. Ali também tem vários textos evangélicos que nós colocamos sobre vários assuntos concernentes à vida cristã, que com certeza vai edificar o seu coração. Também temos o nosso canal no YouTube, Danilo Dias, onde você pode ali também acessar as mensagens e estudos que nós estamos sempre postando para os queridos e amados irmãos. Deus abençoe a todos, tenham uma semana de paz, de bênçãos, de vitórias e conquistas na presença do Senhor Jesus.